Olá, terça-feira, dia 11 de dezembro de 2018, está no ar o Jornal Câmara Notícia. Confira os destaques de hoje. Na reunião ordinária de número 77, vereadores aprovam o orçamento de 2019 no valor de 5,790 bilhões de reais. Aprovado o projeto de lei que garante divulgação de vistorias realizadas em equipamentos urbanos, como pontes, passarelas e viadutos, no município de Campinas. Secretário Municipal de Governo, Michel Abrão Ferreira, citado em delação premiada, é convocado por parlamentares a vir à Câmara prestar informações sobre possível desvio de recursos públicos na área da saúde. E no esporte, é hoje o segundo jogo da final do Campeonato Paulista de Basquete entre Veracruz e Santo André. Ontem foi dia da reunião ordinária de número 77. Os vereadores discutiram e votaram 6 projetos. Confira o resultado completo da pauta. Aprovado em segunda discussão e votação o projeto de lei número 273 de 2018, de autoria do prefeito municipal, com emendas, que dispõe sobre o orçamento-programa do município de Campinas para o exercício de 2019. Adiada a votação do projeto de lei número 248 de 2017, de autoria do senhor Marcelo Silva, com emenda que proíbe a coação administrativa de motoristas por guardadores e lavadores autônomos de veículos no município de Campinas. Em segunda discussão foi aprovado o projeto de lei de autoria do vereador Luiz Henrique Cirilo, que dispõe sobre a divulgação de vistorias realizadas em equipamentos urbanos, como pontes, passarelas e viadutos, no sítio oficial do município. De acordo com o projeto, o site da prefeitura deve informar o local e a data da vistoria, nome do responsável pelo serviço e possíveis apontamentos técnicos sobre o local. A matéria segue agora para a sanção do prefeito. Em primeira discussão, um projeto de lei complementar de autoria do prefeito municipal que dispõe sobre a política municipal de meio ambiente e dá outras providências também foi aprovado. Também, em primeira discussão, foi aprovado o projeto de lei de autoria do prefeito municipal que institui o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo SIMASE e dá outras providências. Por fim, foi aprovado em primeira discussão e votação do projeto de lei de autoria do prefeito municipal que revoga a Lei 13.484, de 10 de dezembro de 2008, que concede redução da alíquota do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISSQN, para empresas de hotelaria, nos termos em que estabelece. A reunião já está disponível no youtube.com/TV Câmara Campinas. Ontem foram definidas 2 reuniões extraordinárias para a tarde desta quarta-feira, 2 horas da tarde. Os vereadores vão votar 2 projetos: incorporação da Ciatec pela IMA e aumento de capital da Coab, tá certo? O orçamento que a Prefeitura de Campinas tem disponível para o próximo ano foi analisado e aprovado em segunda discussão aqui pela Câmara. 5.790 milhões de reais. Esse é o orçamento previsto para 2019 do município de Campinas, aprovado na reunião ordinária da Câmara de Campinas desta segunda-feira, dia 10. O crescimento em relação ao do ano passado foi de 1,61%. A maior redução de receitas ficou com a Secretaria de Infraestrutura, 33%. Na outra ponta, Educação e Saúde ficaram com os maiores valores, pouco mais de R$1 milhão para cada pasta. Ainda assim, o maior reajuste foi para a Secretaria de Serviços Públicos. O órgão que tem a tarefa de planejar, gerenciar, coordenar e implementar a manutenção geral do município tem à disposição 450 milhões de reais, ante 390 milhões em 2018. Um total de 46 emendas foi apresentado pelos parlamentares, mas a maioria absoluta delas foi barrada já nas comissões permanentes e apenas uma, de autoria da mesa da Câmara, foi aprovada. A que fala especificamente sobre o orçamento da casa, retirando um valor de 1,7 milhão de reais da área de equipamentos e material permanente e transferindo a de obras e instalações. Assim como na primeira votação, a de legalidade, o projeto teve 4 votos contrários. Desta vez, dos vereadores Pedro Tourinho, Mariana Conte, Carlão do PT
e Marcelo Silva. Eu vim questionando muito, desde o ano passado, como é impressionante a falta de transparência no orçamento público da cidade de Campinas. O ano passado eu questionei um procedimento que tem sido feito aí ao longo dos anos, e já não é, toda a gestão do prefeito Jonas Donizete, isso foi feito na elaboração orçamentária, que é superestimar as receitas, ou seja, a prefeitura elabora previsão de receitas acima do esperado, para depois ter o argumento de que a arrecadação não bateu aquilo que foi estimado. Na verdade, a peça orçamentária, quando chega nessa casa, ela já foi fruto de muito debate e discussão pelos técnicos da prefeitura. Já houve muito, certamente, encontro na prefeitura para saber, isso não dá, tira daqui, põe lá, para ajustar as despesas àquela estimativa de receita. Concordo com a fala da vereadora Mariana Conte, concordo com a fala do vereador Pedro Tourinho. São áreas de saúde, educação, assistência, mesmo iluminação pública, de asfaltamento, críticas que Campinas precisa realmente investir. A dificuldade é da onde tirar todos os recursos para fazer isso com uma estimativa de receita que já está pré-fixada. Nesta reunião ordinária, os parlamentares aprovaram, em última discussão e votação, o projeto de lei do vereador Luiz Henrique Cirilo, que aborda a divulgação de vistorias de pontes, passarelas e viadutos aqui do município. No texto do projeto, o vereador determina que o site da prefeitura deve informar o local e data da vistoria, nome do responsável pelo serviço e possíveis apontamentos técnicos sobre o local. Os parlamentares aprovaram a norma em segunda e última discussão e votação, durante a 77ª reunião ordinária, que aconteceu na noite desta segunda-feira. É um projeto simples, mas que traz transparência nos espaços públicos, principalmente viadutos, pontes, passarelas, informando a população a quantas andam as vistorias. A vistoria tem que ser feita, é um dever, é uma obrigação do poder público realizar, apenas eu quero que seja materializado no site eletrônico da prefeitura, para o cidadão querendo ter informação, pelo princípio até da transparência. Então ele vai saber que determinado viaduto foi feita vistoria há 2, 3 meses, qual o nome do fiscal, qual é, dentro da diligência que ele fez, qual os apontamentos que ele colocou na vistoria, para tornar mais transparente o trabalho do próprio poder público. De acordo com o executivo, a cidade tem em média 50 pontes e viadutos. O projeto segue agora para sanção ou veto do prefeito Jonas Donizete antes de se tornar uma lei de fato. É uma matéria boa, nós tivemos, infelizmente, em São Paulo, aquela ponte que cedeu, poderia ter causado uma gravidade de mortes, acidentes. Graças a Deus isso não aconteceu. E nós temos que evitar que na nossa cidade isso ocorra. Eu quero deixar claro que eu já havia protocolado muito antes do que ocorreu na cidade de São Paulo. Mas eu acho que precaução e essa prudência com os espaços públicos, eu acho que não pode ser descartado. Ontem ainda, os vereadores aprovaram a convocação do secretário de Governo de Campinas, Michel Abrão Ferreira, para prestar esclarecimentos sobre o caso Ouro Verde, em um possível desvio de recurso público na área da saúde. O vereador Nelson Osseri falou na tribuna que o secretário de Governo, Michel Abrão Ferreira, foi citado durante a primeira fase da Operação Ouro Verde, deflagrada pelo Ministério Público. Os promotores apuram desvio de dinheiro na saúde. O secretário ele foi citado na delação premiada de Daniel Câmara, ex-diretor da Vitale, preso na primeira fase da Operação Ouro Verde. O delator disse em seu depoimento que o secretário municipal de governo, o senhor Michel Abrão Ferreira, sobrinho do prefeito Jonas Donizete, homem forte da administração pública, supostamente teria contratado o senhor Maurício Rosa, ex-diretor do Departamento Administrativo da Secretaria de Saúde de Campinas, para executar possível esquema de cobrança de propina, retorno, repasse, junto a laboratórios privados. Por esse motivo, os parlamentares aprovaram um requerimento de autoria dos vereadores Nelson Osseri e Marcelo Silva, em que convocam o secretário a prestar esclarecimentos. Considerando a alta complexidade do esquema de corrupção,
desvendado pelo MP, pelo Ministério Público, que envolve os mais diversos escalões de servidores públicos de Campinas, eu faço um apelo aos nobres colegas para que aprovem a convocação do senhor Michel Abrão Ferreira. O secretário ainda vai ser notificado pela Câmara Municipal. A partir da notificação, ele terá 30 dias para se apresentar. O prazo, no entanto, não conta durante o recesso parlamentar. Para o vereador, é importante lhe prestar esclarecimentos à população. Não podemos mais nos furtar, devemos explicações e satisfação ao povo de Campinas. Vamos à previsão do tempo para esta quarta-feira e para quem gosta de sol e calor, a notícia é boa. O panorama não muda para amanhã. Segue céu azul durante o dia, à tarde a nebulosidade aumenta, mas não chove. A temperatura ela continua alta, hein? É clima de verão, mínima de 19 e a máxima pode chegar aos 32 graus. A 30ª audiência pública, realizada pela Comissão Permanente de Constituição e Legalidade, debateu o repasse de recursos do orçamento para a Coab. Presidida pelo vereador Zé Carlos, a Constileg realizou a 30ª audiência pública que debateu o projeto de lei 337 de 2018. O PLO prevê que 20 milhões de reais do orçamento municipal sejam destinados ao aumento de capital da Coab de Campinas. Toda vez que você vai tirar um aporte da Prefeitura Municipal, seja por uma autarquia ou por uma empresa que faz parte do grupo, ele tem que passar por audiência pública. Eu acho que é interessante essa audiência também para que a população saiba o trabalho que a Coab está desenvolvendo e que ela necessita de recursos. O secretário municipal de Habitação, Samuel Rossílio, participou da audiência e falou sobre a situação da Coab. Saímos o ano passado, em 2016, de um prejuízo acima de 15 milhões. O ano passado reduzimos para próximo de 11 milhões. Esse ano já vamos fechar com próximo de 5. Não devemos ultrapassar 5 milhões. Então a Coab vem fazendo realmente um trabalho muito de reestruturação. Segundo o secretário, a Coab deve regularizar 20 mil habitações em Campinas até 2020. A Coab vem hoje fazendo 111 loteamentos, porque essa regularização é a construção de um loteamento. Só que é um loteamento já demarcado pela população. Tá? Já ocupada. As medidas não são medida padrão. Então, é uma complexidade muito grande, necessita realmente de um trabalho muito interessante e a equipe da Coab vem desempenhando isso de forma muito objetiva. O vereador Zé Carlos falou sobre o projeto de lei que segue tramitação normal na casa. Às vezes o recurso que está orçado é insuficiente, então a prefeitura tem que fazer um aporte aumentando o seu capital. Existe algum passo seguinte após essa audiência que a comissão deve realizar ou a Câmara? Não, agora esse projeto vai tramitação, passa pelas comissões de mérito. Eu acredito que a Comissão de Constituição e Legalidade ela já tenha dado seu parecer através dessa audiência pública e depois vai para as comissões de mérito e está apta a vir para o plenário para ser votada aqui pelo plenário. E para finalizar, o vereador comentou sobre o papel da Coab e o trabalho desenvolvido nos últimos anos. A Coab tem desenvolvido um bom papel na cidade de Campinas, não deixando que aconteça mais invasões, mas que ela está aí regularizando esses locais, esses núcleos onde já existe o pessoal morando e que muitas vezes, para se locomover para outro bairro, é muito difícil. Então é preferível que se regularize esses núcleos onde eles residem, porque tem filhos que estão em escola, tem a facilidade de locomoção até os seus locais de trabalho. Então eu acho que é um trabalho muito bom que a Coab desenvolve. Hoje à noite, o Veracruz Campinas tem a chance de conquistar o título do Campeonato Paulista de Basquete contra Santo André fora de casa. Por isso, o último treino foi dedicado aos detalhes.
Uma vitória separa o Veracruz Campinas do título do Campeonato Paulista Feminino de Basquete. A taça pode chegar nesta terça-feira, às 7h30 da noite, quando a equipe enfrenta o Santo André fora de casa. E com a vantagem na série melhor de 3, é possível dizer que as meninas de Campinas são super favoritas, certo? Não para o treinador Antônio Carlos Vendramini, multicampeão. Ele sabe como ninguém que é preciso estar atento a cada detalhe para atingir o objetivo máximo de um campeonato. A nossa equipe, o importante é que ela já deu mostras de que ela sabe decidir. No momento exato, ela coloca aquele algo mais, que é o coração, a determinação, a aplicação. Então isso aí é importante. Os detalhes. São eles que fazem a grande diferença nos jogos decisivos. Por isso, no último treino antes da finalíssima, o técnico Antônio Carlos Vendramini ainda acertou a movimentação das atletas. Tudo para voltar de Santo André com mais um título na bagagem. Se a nossa equipe errar pouco, estiver muito focada, muito preparada e errar pouco, a equipe já tem um entrosamento muito bom e isso é fundamental no basquetebol. Então eu acho que se a equipe estiver bem focada, bem concentrada, isso aí vai diminuir o número de erros, que existe uma ansiedade grande em final, e a gente tem um grande passo para conquistar esse título. Para não errar no jogo, a seriedade das atletas marca o treino. Vale até conversa sem o técnico no meio da quadra para fortalecer o espírito de equipe. Acho que é jogar em união, né? Acho que o grupo inteiro, cada uma jogando uma para outra, o foco é o grupo, né? Então acho que vai acabando sendo um ponto positivo para a gente. Depois, o detalhe do treino é a intensidade. Afinal, em decisão, não tem moleza. Acaba sendo um jogo mais forte também, pelas pivôs delas, mas a gente tem as nossas também, então acho que vai dar tudo certo e se Deus quiser a gente vai sair campeão. A argentina Meli Greter, destaque da equipe campineira no primeiro jogo da decisão, espera também dificuldades na partida em Santo André. Todo mundo sabe que jogar fora de casa é um pouco mais difícil, para a torcida, a quadra, mas nós temos que fazer outro jogo. Acho que estamos treinando para ir lá e tratar de buscar essa vitória, sabendo que vai ser um jogo forte, difícil. Se os detalhes definem uma vitória e um título, vale até treinar um chute longo, despretensioso, uma brincadeira levada muito a sério por aqui. Eu brinco bastante com as meninas, chutando de meia quadra, chutando desde aqui. Às vezes que dá certo nos jogos. Quem sabe não dá certo de novo, não é mesmo, Meli? E joga muito essa Argentina, viu? Tem tudo para ser mais um grande jogo. O Santo André terminou a primeira fase na liderança e as campineiras na segunda colocação. Nessa fase final, o Veracruz já abriu 1-0, então tem tudo para ser um jogo tenso e muito disputado. Olha só, você está precisando de um pouco de equilíbrio na sua vida? O Taekwondo pode te ajudar. Esse é o destaque do quadro Olha o Esporte Aí. O caminho dos pés e das mãos através da mente. Esta é a filosofia por trás do Taekwondo, modalidade que nós vamos conhecer agora. Olha o esporte aí. Muito mais que atacar o adversário com chutes e socos, o Taekwondo é uma forma de superar desafios pessoais que surgem no caminho. Toda arte marcial tem o do, né? Taekwondo, né? Karatê do, judô. Então o do significa o caminho, né? Tai é pé, kwon é mão e do é o caminho. Que com a prática do Taekwondo você consegue transpor barreiras, desenvolver a disciplina, né? Metas, enfim, isso é um auxílio na sua vida. Hoje presente nos Jogos Olímpicos, o Taekwondo demorou a sair da Coreia e se alastrar pelo mundo em comparação a outras artes marciais. Taekwondo surgiu depois da guerra entre Japão e Coreia, né? Foi proibida a prática do Taekwondo na Coreia, mas eles continuaram praticando escondido, né? E quando terminou a guerra, eles resolveram mandar vários instrutores, o general Choi Hong-hee, pelo mundo todo para difundir o Taekwondo, que estava atrasado, vamos dizer assim, né? E nas Olimpíadas, em 96 ele entrou como... em 96 teve uma reunião na França, e a partir dos anos 2000 começou a participar oficialmente, né, o Taekwondo nas Olimpíadas. Em competição, o tipo do golpe influencia a pontuação. Quanto mais bonito o chute e mais preciso, maior a quantidade de pontos acumulados. Taekwondo é uma prática com muita plástica, né, devido a não poder desferir soco no rosto, somente no tronco. Então a gente desenvolveu muito a qualidade técnica dos chutes, né? Então, chute rodado no tronco vale 2 pontos, né? São chutes que você tem que girar em torno do próprio eixo. Sendo
pelas costas ou pela frente, que nós vamos demonstrar. E chutes na altura da cabeça pode valer até 5 pontos, que são chutes altos e giratórios também, né? Mas nem todo atleta do Taekwondo está atrás das lutas e das competições. Há um propósito maior para se dedicar ao esporte, a busca pelo equilíbrio pessoal. Pela experiência que eu tenho, pessoas que eram muito assim atiradas, mais nervosas, tal, elas acabam se retraindo e se tornando um equilíbrio melhor. E as pessoas que eram muito passivas, um pouco sem atitude, ela acaba se pronunciando mais, se colocando melhor. Então busca o equilíbrio, ok? A gente se torna assim, uma pessoa mais autoconfiante e simultaneamente mais carinhosa, mais equilibrada. Por isso, alunos de todas as idades procuram as academias especializadas. A gente acaba acumulando ansiedade, estresse no dia a dia. Eu particularmente trabalho na cidade de São Paulo e venho para Campinas, moro aqui para treinar tudo. Então o Taekwondo, ele me propicia, ele me traz esse benefício do alívio, da tranquilidade, e esse é o maior benefício que traz uma saúde para o corpo e também para a mente. O Taekwondo, ele abre sua mente, faz você ver mais do que aquilo que está na sua frente. Autocontrole principalmente, paciência. A pessoa vem te encher o saco, você de boa, sabe? É muito calmo, não tem para que você se estressar com algo que você não controla. E se você controlar, não tem para que você se estressar, porque se controla. Com tantas lições de vida, eu não ia perder a oportunidade, né? Bom, agora já estou devidamente trajado. Vou praticar um pouco do Taekwondo para mostrar como que é essa modalidade tão bacana. Vamos lá. Né? Quero que eu te veja. Não dá para dizer que é fácil, mas já na primeira aula é possível afirmar que a modalidade ajuda na concentração e no alívio do estresse do dia a dia. O ser humano, ele tem várias capacidades, né? Como eu te disse, vários despertar o que tem dentro de você, que a gente pode tentar fazer agora aqui. Pode ser que você tenha um samurai dentro de você e você não sabe. Não tá fácil isso aqui não, porque você fica pulando, você vai cansando, mas é bem bacana o Taekwondo. E na próxima semana eu volto com mais Olha o Esporte Aí. Até lá, tchau. Durou mais 5 minutos a aula do nosso repórter e depois o mestre Tilico achou melhor encerrar e ele continuar com a reportagem. É mais prudente, né? O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. A gente se vê amanhã ao 12:30. Até lá. Tchau, tchau.